Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Bem pessoal, vamos continuar nossa leitura, do livro A Voz Interior, de Paul Becker. Vamos continuar na página 40. Vamos lá. Anthony Hopkins, famoso ator que estrelou em muitos filmes e peças de teatro. Numa entrevista em 1993 no canal News of the World, Anthony falou sobre uma voz na sua cabeça que o destruía quando era mais jovem e menos seguro de si. Eu sempre tive uma vozinha na minha cabeça, especialmente quando era mais jovem e menos seguro. Enquanto estava no palco durante uma peça clássica, de repente, a voz começava a dizer: você acha que consegue interpretar Shakespeare? Acha mesmo? Meus dias na escola nem sempre foram felizes. E eu queria deixar o país de Gales e ser alguém. Eu era um garoto estúpido à escola. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu achava que estava em Marte. Não sabia sobre o que estavam falando. Zoe Wanakmek, atriz. Zoe é uma atriz inglesa famosa pelo seu trabalho na Royal Shakespeare Company, Companhia Real de Shakespeare. O programa de TV Minha Família e seu papel no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. É como se tivesse uma pessoa pequenininha sentada no seu ombro, dizendo: não, isso está errado, não faça isso, não faça aquilo. Me atrapalhava quando estava trabalhando, porque a minha concentração ficava obstruída por esta voz na parte de trás da minha cabeça. Você acha que está se concentrando, porém as vozes continuam dizendo: você não está se concentrando. Parece com Joana d'Arc, porém uma espécie de conversa que se prolongava enquanto eu estava no palco. Quando eu perguntei se as vozes tinham desaparecido, ela disse: elas retornam de vez em quando para um bom bate-papo. Gandhi, conhecido como Mahatma Grande Alma, Gandhi liderou o movimento nacionalista indiano contra o regime britânico. Para mim, a voz de Deus, da consciência, da verdade, a voz interior ou a voz mansa significa um único e a mesma coisa. Eu não vi a forma, eu nem tentei porque eu sempre acreditei que Deus não tivesse forma. Porém, o que eu ouvia era como se fosse uma voz vindo de longe e ainda muito perto. Era tão inconfundível como se alguma voz humana estivesse realmente falando comigo. E também irresistível. Eu não estava sonhando quando estava ouvindo a voz. O ouvir a voz era precedido de uma luta interna, terrível. A voz surgia subitamente em mim. Eu escutava, me certificava que era a voz, a luta parava, eu me acalmava. Já perto do fim da sua vida, a voz disse: você está no caminho certo, não se mova nem para a esquerda nem para a direita, porém caminho direto e estreito. Vinnie Jones, jogador inglês de futebol e ator. Jones diz que o seu maior exemplo era o seu avô. Ele está convencido que Arthur Jones, um decorador que morreu em 1977, continua lhe orientando a partir do outro lado. Eu falo como ele o tempo todo. E diz ele tantas coisas loucas que aconteceram ao longo dos anos, quanto era zelador em um campo de atletismo. Eu falava com meu avô o dia inteiro e dizia: me dê só uma chance de jogar na quarta divisão. Qualquer coisa, 4 anos depois eu venci a Copa FA da Inglaterra. Santa Joana d'Arc. Quando Joana tinha 12 anos, ela começou a ter visões de santos e anjos. Estas visões
falavam com ela, e ela também conseguia tocá-las. No início, eles lhe disseram para ser boa e ir regularmente à igreja. Mais tarde, pediram que ela liderasse o exército francês a expulsar os ingleses da França. Santa Joana levou o exército francês a algumas vitórias importantes. Porém, mais tarde, ela foi capturada e condenada por heresia. 25 anos após a sua morte, ela foi declarada inocente. Em 1920, Joana d'Arc foi canonizada santa da Igreja Católica Romana. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Durante os dias quando eu morava sozinho numa cidade estrangeira, subitamente eu ouvia muitas vozes, o meu nome sendo chamado por uma voz amável e inconfundível. Então anotei o momento exato da alucinação e fiz averiguações com aqueles que tinham ficado em casa sobre o que tinha acontecido no mesmo momento. Não tinha acontecido nada. Carl Jung, psiquiatra suíço. Jung escreveu como foi sua experiência com muitas visões e vozes diferentes. Ele achava que algumas delas eram parte do subconsciente, porém acreditava que outras eram supernaturais. Uma das vozes que ele ouvia, Pinemon, aparecia para ele quando ele precisava de conselhos e orientação. Às vezes ele parecia quase que fisicamente real. Eu andava com ele por todo o jardim, e ele era para mim o que os indianos chamam de guru. 2. Ouvi vozes na história e na religião. Há, por exemplo, muitas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. São Paulo aos Coríntios. Alguns anos atrás, Sandra Escher escreveu um artigo com base na sua pesquisa sobre a experiência de ouvir vozes através do tempo. Sandra descobriu que as experiências de ouvir vozes de uma fonte que ninguém pode perceber são relatadas através da história, desde as antigas civilizações do Egito, Roma, Babilônia, Tíbete e Grécia. Ela diz que nestas sociedades mais antigas eram comum relatarem vozes positivas e havia uma crença de que em certos lugares sagrados era possível obter conselhos e orientações para decisões importantes através da voz de Deus. Posteriormente, ficou mais comum estas mensagens divinas serem intermediadas através de sacerdotes ou sacerdotisas, e em diferentes formas no decorrer da história da humanidade a ideia de vozes, já que os mensageiros ainda existem mensageiros até os dias de hoje. Uma das primeiras experiências de ouvir vozes registradas vem do filósofo grego Sócrates, em 496 e 399 d.C., que relatava que ouvia vozes de um demônio que ele valorizava como um guia útil. Ele disse que deixava a sua vida ser direcionada por esse demônio, que ele considerava uma voz de sabedoria e que não sentia como um aspecto dos seus próprios pensamentos. Porém, ele também sabia que poderia haver problemas com a sua experiência e escreveu que era possível para a percepção de um clarividente coincidir com a loucura. Em outras palavras, ele entendia há 2000 anos atrás que uma pessoa no meio de tal percepção está compreensivamente mal ajustada às exigências da rotina do dia a dia. Você deve saber que mais tarde Sócrates foi perseguido pelas suas ideias, julgado e condenado à morte. Na época, ele falou da sua voz. Você pode ter me ouvido falar de um oráculo ou um sinal que vem de mim, que meu acusador, Mélito, ridiculariza e faz acusação. Esse sinal eu tenho desde a minha infância. O sinal é uma voz que vem para mim e sempre me proíbe fazer algo que vou fazer.
mas nunca me ordena fazer alguma coisa. E é isso que me impede de ser político. Como diz Fred Johnson no seu livro The Anatomy of Holocaust, a inclusão de ouvir voz na lista de seus crimes pode muito bem ter sido o início de uma tradição na civilização ocidental. Além do mais, uma das primeiras hipóteses feitas sobre vozes e outras experiências, como visões, vieram de outro filósofo grego, Aristóteles. De acordo com Aristóteles, as vozes eram produzidas pelo mesmo mecanismo que normalmente produz alucinações durante o sono, sendo o mesmo como o mecanismo do sono. 24. Vale observar que as teorias sobre o significado das vozes estão conosco há muito tempo. Claro que as experiências de ouvir vozes sempre estiveram muito ligadas a experiências religiosas e espirituais. E uma das ideias mais comuns sobre a origem das vozes é de que elas vêm de Deus. É significativo que muitas pessoas identificadas como fundadores de movimentos religiosos relatam ouvir vozes. Jesus, cristianismo; Mohammed, islamismo; George Fox, Quaker; e Joseph Smith, mormons, dentre outros. Tanto o Velho como o Novo Testamento têm relatos de pessoas que ouvem vozes. Moisés, Jesus, o apóstolo Paulo e Maria, todos declararam ter ouvido a voz de Deus ou mensagens de Deus. Tem um episódio bem conhecido quando Moisés ouviu a voz de Deus, vindo de um arbusto que pega fogo, lhe dizendo para guiar os hebreus para fora do Egito. Em toda a Bíblia hebraica se encontra Deus falando com os humanos. Ele os chama para prestar contas, dialoga com eles e ouve suas perguntas. O cristianismo manteve este conceito do Deus pessoal e, consequentemente, a experiência mística tem, sem exceção, sempre se expressando em termos de um encontro pessoal com uma conversa ou mensagem. Certamente sabemos que os contemporâneos de Jesus às vezes se consideravam possuídos. Eu fico pensando que os psiquiatras teriam feito de um Jesus de Nazaré macilento. Depois de 40 dias de jejum no deserto, suas conversas com o diabo e a posterior tentativa de demolir o templo em Jerusalém. Aliás, eu tenho alguma ideia porque nas sessões de treinamento sobre ouvir vozes para trabalhadores com saúde mental, nós usamos a experiência acima e, sem dúvida, ele seria considerado, nos termos da legislação de doenças mentais, autonegligência, se expor ao perigo, alucinações, delírios, ilusões de grandeza e atos de violência contra a propriedade e pessoas. Bem, pessoal, as músicas que vocês estão ouvindo não é daqui de casa, de lá de fora, tá? É na rua que tá tendo essas músicas. Não é daqui de casa. Então, vamos continuar nossa leitura, né? Por outro lado, Mohammed ouviu uma voz pela primeira vez próximo de Meca, quando estava caminhando sozinho e meditando. Ela disse: "Salve, o mensageiro de Deus", e como muitas pessoas que passam por essa experiência pela primeira vez, ele olhou em torno de si tentando descobrir de onde vinha a voz, porém não encontrou nada. Dias depois ele teve uma visão do anjo Gabriel que lhe disse que Deus o tinha escolhido para ser um profeta. E novamente a sua reação foi idêntica à de outros ouvidores de vozes, a de se matar. Ele não se matou, é claro. E nos anos seguintes, muitos dos escritos de Mohammed foram inspirados em vozes e visões naquelas partes do mundo onde o cristianismo, o islamismo e o judaísmo têm dominado.
A ideia sobrevivente de que o divino pode ser descoberto dentro da consciência humana, até o surgimento da psicologia e psiquiatria, a Igreja Católica se dava o direito de classificar e julgar esses indivíduos de acordo com o quadro diagnóstico, canonização, possessão, heresia e feitiçaria. Por toda a história do cristianismo, houve vozes que continuam exercendo um papel importante. Por exemplo, a abadesa Hidergada de Bingen, os santos Teresa de Ávila e Francisco de Assis, e o fundador do protestantismo, Martinho Lutero, ouviam vozes. Provavelmente a ouvidora de voz mais conhecida foi Joana d'Arc, a jovem camponesa cujo papel nas guerras lutadas pela França contra os ingleses é um dos primeiros exemplos de ouvidores de voz, onde eventos políticos determinaram como as suas experiências foram interpretadas. No início, as suas tropas acreditavam que ela era guiada pelas vozes de anjos, quando ela os levou ao campo de batalha. Porém, quando ela foi capturada pelos ingleses, ela foi acusada de feitiçaria devido às vozes. Na realidade, o seu julgamento e execução foi menos sobre a origem das suas vozes e mais sobre o debate político sobre quem ficaria com a coroa francesa e resultou que sacrificaram a sua vida. Se essas revelações interiores são testemunhos de sua sanidade ou loucura, ou ao invés disso foram destes dois estados mentais, eu deixo para o julgamento do leitor. Não pretendo ser desrespeitoso com aquelas pessoas que são cristãs. Muito pelo contrário. Neste comentário pretensiamente interferente, fica uma pergunta crucial de como sabemos quem são os profetas e quem é louco. E quem faz estas definições? Amém. Bem, meus irmãos, vamos parar aqui, né? Na página 45. Da próxima a gente continua da página 46. Bem, meus irmãos, obrigado por ficar até aqui comigo no vídeo. E se vocês gostaram da leitura, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem os vídeos, comentem e se inscrevam no canal, né? E é isso, meus irmãos. Até a próxima leitura e tchau.